Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui vivos pela glória infinita de Deus, porque Deus é tão glorioso e misericordioso e Ele tem visto graça em nossa vida, por isso nos permite estarmos vivos diariamente, né? Aqui, amados irmãos, eu os convido todos para nós fazer uma oração já de agradecimento a Deus por nós estarmos vivos aqui, respirando e podendo ver, né, este mundo, este céu maravilhoso, né? E podermos estar aqui a meditar na palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor, amados, por mais um dia de vida? Querido e amado Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco na Tua presença, Papai do céu, e primeiramente eu agradeço ao Senhor, porque mais um dia o Senhor me permite estar viva. Mais um dia eu estou de pé pela Tua infinita graça e misericórdia. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Aqui eu coloco este dia que inicio na Tua presença, esta semana que estou iniciando, eu coloco na presença do Senhor, Pai. Assim como toda a minha vida e todos os meus caminhos, minha casa, eu coloco em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. E oro, meu Deus, em favor de todos os irmãos e irmãs que tenham ouvido a palavra do Senhor através deste canal no YouTube. Visita cada irmão, a cada irmã, Senhor, os jovens, as crianças, e toma seus lares, suas vidas, seus caminhos, meu Deus, em Tuas mãos. E nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Vamos que vamos, né, amados irmãos, fazer o que é da vontade do nosso Pai. E a palavra, amados irmãos, que Deus trouxe ao meu coração para nós refletirmos juntos hoje, está no livro de 2 Reis, no capítulo 6 e o versículo 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da ira ou do lagar? E disse mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje nós comemos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá cá o teu filho para que nós comemos, esta escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei estas palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre sua carne. Amados, esta palavra é uma palavra muito forte. Mas se esta palavra está aqui, amados, na palavra de Deus, na Bíblia, é para nós lermos, entendermos, refletirmos, conhecermos. É uma palavra muito forte. Mas segundo estudiosos que estudam muito sobre a palavra de Deus, e segundo o que nós compreendemos no decorrer do dia e quando paramos para estudar, ir mais a fundo sobre os acontecimentos de fome, de guerra, de miséria que está acontecendo na nossa terra nos dias atuais, vemos, amados, que isso que aconteceu lá em Samaria no tempo passado pode se acontecer ainda nesse tempo, amados. Por quê, amados? Certa feita, lá nessa terra de Samaria, onde o rei era o senhor rei Josafá, aconteceu uma grande miséria, mas grande, tão grande esta miséria era, amados. Não se tinha nada para comer. Tanto quanto estas duas mulheres fizeram um acordo. Vamos comer hoje o teu filho.
e amanhã nós comemos o meu filho. Comemos o teu filho hoje, amanhã comemos o meu filho e daí morremos. Veja, amados, o tamanho da miséria que assolava esta terra. Amados, é coisa de nós nos comover, de doer o coração. Pensa, né? Duas mães conversando um assunto desse. E havia muita morte. Todo mundo ali morrendo de fome, porque não havia o que comer. E hoje nós entendemos, amados irmãos, que há terras aí, há países, há nações, né? Até esses dias atrás, eu, né, nos meus estudos, né, às vezes, né, eu tenho matérias, né, para estudar da faculdade que fala, né, sobre a fome, guerra, situações políticas, né? Existe, amados, países numa decadência terrível. Existe países, não que no Brasil não exista miséria e fome, existe. Mas tem países aí, amados, pessoas morrendo de fome. Morrendo. Pessoas desnutridas. Crianças morrendo de desnutrição. Existe. Mas, segundo a palavra de Deus nos diz, vai ter tempo onde o mundo todo vai ser tomado de miséria, de fome, o mundo todo. Isso é para que se cumpra as escrituras de Deus. É a palavra de Deus que foi dita. Foi Deus quem falou que vai existir terremotos, maremotos, nação contra nação, reino contra reino, fome, miséria e pandemias, doenças incuráveis. E nós estamos vendo que na medida do tempo isso vai se cumprindo. Então, amados, no nosso país já existe miséria e fome. Mas ainda não está perto do que aconteceu em Samaria. Mas por dentro da palavra de Deus nós podemos compreender que isso pode acontecer sim. Amados irmãos, então o rei passando pelo muro da cidade escutava estas mulheres discutindo, né? E uma mulher, né, parou o rei e falou: acode-me, Senhor, rei. Acode-me. Imagina o desespero, a dor desta mulher, né? Se nós parar para nós imaginarmos, né? Nem é bom imaginar, né? Se compadecer. E disse, né? Ela, acode-me. E ele lhe disse: se o Senhor te não acudir, da onde te acudirei eu? Este rei falou: se o Deus do céu, o Senhor do céu, não te acudir, da onde que eu vou te acudir? E disse: se o Senhor não te acudir, da onde te acudirei eu, mulher? E da ira e do lagar dele, quem vai te acudir? Porque sabemos, amados, tudo o que acontece de adversões do tempo, da atmosfera, vem de Deus. O único que tem o domínio sobre as estações do ano, o verão, o inverno, a primavera, o outono. Sabemos que essas estações são tudo coisas separadas e classificadas certinha por Deus, aonde estas estações cooperam para que as plantações, para que a natureza prolifere e viva no crescimento. E é só Deus quem tem o domínio disso, não existe quem tem esse domínio. E sabemos que a chuva, o sol, a noite e o dia, é só Ele quem tem o domínio. Quem pode mudar? Ninguém pode mudar. Deus nos concedeu o poder,
autoridade para que no nome de Jesus nos cure enfermos, expulse demônios, nós faça muitas maravilhas e prodígios no nome de Jesus. Ele nos deu poder e autoridade. Mas sobre as coisas, fenômenos da terra, do céu, essas coisas Deus não deu o domínio e o poder a ninguém, só pertence a Ele. Então esta mulher explicou ao rei e disse, esta mulher que eu estou batendo boca aqui discutindo, porque ontem nós estávamos com muita fome, não tínhamos o que comer, nós conversamos e entramos num acordo. Comemos ontem o filho dela para que hoje nós comemos o meu filho. Então matemos o meu filho e comemos ontem. Hoje, que é a vez de comer o filho dela, eu venho reclamar para ela, para nós matar o filho dela, ela escondeu o filho dela para que nós não matem e não comam o filho dela, enquanto que o filho da outra já tinha sido matado e comido. Amados, o que nós entendemos por dentro desta palavra? Deus aqui fala de muitas maneiras e muitas formas através dessa palavra. Há de como ministrar essa palavra em 1000 maneiras. Mas uma das quais o Senhor quer nos falar hoje é a respeito da miséria, a respeito da fome, das coisas e acontecimentos que vêm da parte de Deus. Coisas, amados, que nos sobrevêm da parte de Deus, é só Deus quem pode livrar-nos. Não existe poder fenomenal que faça acontecer algo que só Deus faz. Não existe poder algum que desfaça uma ordem de Deus. O que Deus falar, está falado. Se Deus, amados, determinou um milagre, determinou uma cura, determinou uma bênção para você ou para mim, não há quem impeça. Não há poder maligno que impeça o que Deus falou. E se Ele mesmo, Deus poderoso, determinou uma maldição, determinou uma paga, uma dívida que você tem que pagar pelo preço que plantou, pelo que você plantou lá atrás. Se Ele determinou a você pagar as consequências dos seus atos, você vai sofrer e padecer até pagar, e não há quem te livre, não há quem te alivie. Amados, por que esta palavra hoje, amado? Aqui Deus vem nos falar do poder sobrenatural que Ele tem, do poder, da grandiosidade que há nesse Deus, o Deus da Bíblia. Amados, por dentro dessa palavra nós podemos compreender e entender que se nós aplicarmos o nosso coração em Deus e viver em constante oração e vigilância para agradar o nosso Deus, nós adquirindo a amizade, o favor de Deus para a nossa vida, nós nos tornamos uma pessoa imbatível na terra. Não há quem possa contra as nossas vidas. Não há quem possa contra a vida do homem e da mulher que é cheio de Deus. O homem e a mulher que caminha nos caminhos de Deus, que confia, que acredita, que espera somente em Deus. Este homem, esta mulher, a partir do momento que se presta a caminhar segundo os caminhos e a vontade de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas do Deus Todo-Poderoso vão lhe alcançando na medida do tempo, e não há quem possa parar uma pessoa dessa. Ah, irmã, então a pessoa fica muito poderoso? Em palavras, sim. Por quê? Nós temos que adquirir a amizade de Deus. Passarmos a ter Deus como o nosso amigo, como o nosso Senhor. Nós devemos prestar honra ao nosso Senhor todos os dias. Dar honra, dar graças ao nosso Senhor.
e agradar a Ele em tudo quanto Ele pede, Ele exige de nós como pessoa. E assim nós alcançamos todo o favor e a amizade desse Deus para com a nossa vida. Porque como nós vimos aqui, amados, olha o tamanho do problema que esta mulher estava vivendo. Vejamos, passamos a analisar. Ela fez um acordo com uma amiga, um familiar, alguém certo muito próximo dela, de comer os seus filhos. Então, um dos filhos tinha que ser o primeiro, né? Ela, talvez confiando muito na colega, na amiga ali, né? Na pessoa que vivia com ela, ou talvez, né? A gente não pode julgar, talvez ela tinha menos amor pelo seu filho quanto a outra, né? Porque ela teve a coragem de pôr o filho dela primeiro para morrer, para que eles comessem. No dia seguinte, a outra não teve esta coragem. Ela sabia que elas iam morrer de fome, o filho também ia morrer, sim, mas ela deixou que isso acontecesse porque não teve a coragem de matar o seu filho para elas comerem. Aí vejamos a situação em que a outra se colocou. Mas por que, amados? Deus nos traz esta palavra hoje. Esta mulher, ela clamou ao rei que estava passando por ali, o rei Josafá, e pediu que ele o ajudasse a resolver esta situação. Como este rei disse: se o Senhor do céu não puder prover e olhar para vocês, o que eu posso fazer? Esta fome, esta miséria, esta morte que estava matando todo mundo ali de fome, sobrevinha isso de Deus, o rei não podia fazer nada. Então, amados, nós paramos para pensar, há crises no nosso país, há crises na nossa terra, no mundo em que nós vivemos. Talvez nós vivemos uma crise terrível aqui no nosso país, mas quantos outros países que vivem crises ainda piores? E todas as crises, todas as circunstâncias, tudo que vem, amados, vem de Deus. Ah, irmã, mas então não é o governo, não é o presidente que é tomado pelo maligno para fazer leis que acabam, que arrasam com o país e com as pessoas? Sim, mas é Deus quem permite. Por isso, amados, a palavra de Deus nos diz: bendito é a nação cujo Senhor é o seu Deus. Se um país, isso é por dentro da palavra de Deus, amados. Se um país, uma nação estiver tendo Deus poderoso como seu Senhor, este país, esta nação, ela é dominada e protegida por Deus. Então, por mais que malignos espíritos que agem nos ares, poderosíssimos, queiram atuar na vida dos comandantes, dos diretores, daqueles que têm o poder sobre o país, Deus não permite, Deus os repreende. Por quê? Porque esta nação tem o Deus Todo-Poderoso como o seu Senhor. Amados, e nós sabemos, por dentro de muitos estudos, de várias pessoas que desenvolveram estudos, né, grandiosos, né, que as nações cujo o seu Senhor, que há nações, amados, há países aonde que eles se curvam diante de deuses Baal, aonde o nosso Deus poderoso, não é o seu Senhor. Há nações, há países que se curvam diante de um Deus, um animal como Deus, o sol como Deus. O sol faz parte das coisas de Deus? Sim, é uma criação infinitamente maravilhosa de Deus, mas só existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Mas nós sabemos que há nações que eles se curvam diante de outros deuses e excluem o Deus Todo-Poderoso. Aí é por isso que vem os problemas, a matança, as leis demoníacas, as leis de destruição. Por quê? Porque quem rege neste país, nessa nação, não é o Deus Todo-Poderoso. Então, amados, que nós aprendemos por dentro dessa palavra. Esta fome, esta miséria aconteceu em Samaria muitos anos atrás, sim,
Mas por dentro da palavra de Deus, nós entendemos que ainda vai existir na nossa terra fome e miséria desta forma. Nós sabemos que vai chegar um tempo, amados, por dentro da palavra de Deus nós já aprendemos que vai existir tanta miséria porque não vai dar mais nada em cima da terra. Nada. Nós vamos viver esse tempo? Não sei, amados irmãos. Eu não sei se eu vou viver esse tempo, se os irmãos vão viver esse tempo, ou se meus filhos, meus netos vão viver esse tempo, eu não sei. Mas vai chegar um tempo onde vai existir tanta miséria porque não vai dar mais nada em cima da terra. E isto é o que nós já aprendimos desde o início, que conhecemos a palavra de Deus. E o que Deus quer nos prevenir hoje é que ninguém pode desfazer o que Deus faz. É que ninguém pode fazer mais do que Deus faz. Nenhum governo, nenhum presidente, nenhum vidente, ninguém. É só Deus quem manda em tudo e quem domina de tudo. E só Ele pode voltar atrás da sua palavra, da sua profecia. Ah, irmão, então quer dizer que Deus pode voltar atrás da sua palavra? A palavra de Deus nos ensina muitas vezes que Deus voltou atrás. O rei Acabe, quando ele jejuou e se humilhou a Deus, Deus voltou atrás do que disse que havia de destruí-lo. A cidade de Nínive, onde Jonas foi lá anunciar o evangelho ao mando de Deus, Deus disse que se eles não se arrependessem dos seus pecados, Deus ia destruir toda a cidade, ia matar todos. E eles se arrependeram e se humilharam em jejum e oração. E Deus se arrependeu e voltou atrás da sua palavra. Ah, amados, mas isso é quase impossível. Eu penso que é. Por quê? Porque nós estamos vendo o mundo aí, amados. Em vez das pessoas se voltarem para Deus, em vez das pessoas se humilharem para Deus, nós vemos a cada dia as pessoas que já estão na presença de Deus saindo da presença de Deus e voltando para o mundo. Dá a impressão que o mundo já abandonou a Deus, já deixou para trás, já estão pensando assim que para eles é o melhor o inferno. É o que eu posso pensar, amados. Por dentro do meu entendimento, do meu modo de ver, vemos que as pessoas não querem nada com Deus. As pessoas sabem sim que Deus é o dono de tudo, mas eles não se importam com isso. E vemos que a cada dia mais se aumenta a iniquidade, se aumenta o pecado, se aumenta, amados, as coisas demoníacas que não agradam a Deus. A cada dia nós vemos mais pessoas se voltando para os caminhos errados do que pessoas se voltando para Deus. A quem dera o mundo todo se curvasse diante de Deus e o adorasse como seu Senhor. Talvez Deus nem ia pôr fim nesse mundo mais, porque todos iam se curvar diante dele, o adorar e o servir e reconhecer que ele era o único Senhor. Mas nós sabemos, amados, que se isso não se cumprir, como nós estamos vendo que está quase que impossível, né? Desse mundo, desse povo mundano se curvar diante de Deus. Então o que nós vamos ver é cumprir-se o apocalipse completo. O que nós vamos ver é se cumprir a palavra de Deus. E o que nós devemos fazer, amados? Se colocar nós na presença de Deus. Devemos orar pela família, pelos filhos, pelo cônjuge, pelos vizinhos, pais, os filhos, todos aqueles que nós queremos que Deus salve. Sim, mas nós não devemos se preocupar apenas com isso. Devemos se preocupar com a nossa vida. Porque nós vamos prestar conta da nossa alma para Deus. Amados, o nosso trabalho, o nosso intuito como servos de